Vamos para a palavra de Deus. Quero ler com vocês em Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. É um texto muito conhecido para nós cristãos. Talvez você que está chegando agora, não sei se você já ouviu esse texto ou não, mas algumas semanas atrás nós fomos tremendamente ministrados pela vida do nosso pastor nessa passagem, aprendendo a caminhar sobre as águas. Foi uma ministração maravilhosa e aprove ao Senhor trazer novamente essa passagem, porque Ele sempre tem coisas novas. Diz assim, se você tem o hábito de anotar, fica à vontade. Se você não trouxe uma Bíblia, pode acompanhar conosco aqui no telão. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Eu quero pedir que você crie expectativa hoje, muita expectativa, não porque sou eu ou não em mim, mas porque é a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai nos conduzir a algum lugar, e eu não sei o que vai acontecer quando nós chegarmos lá. Então eu quero te convidar a estar com a sua mente, o seu coração totalmente cativo à palavra do Senhor. Não deixe o inimigo roubar nada, nenhuma vírgula daquilo que o Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida nessa noite. Eu sei que grandes coisas o Senhor preparou para derramar sobre nós aqui nessa noite, e Ele irá fazer em todos aqueles que estiverem ligados com o trono da glória. Eu sei que existem pessoas aqui que realmente vai ter um novo começo. Esse culto é o culto do novo começo na sua vida. Então fique ligado, porque daqui a pouquinho você vai entrar um novo momento da sua vida. Um novo ciclo vai iniciar sobre a sua vida. Então fique conectado, crie expectativa na palavra do Senhor, porque tudo aquilo que eu vou comunicar nesse altar não tem nada a ver comigo, não é nenhum conselho pessoal, uma experiência minha, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas a palavra do Senhor, ela é rica, ela é eficaz, ela é poderosa, ela alinha, ela alimenta, ela liberta, ela cura, ela direciona, e é essa palavra que nós vamos comunicar aqui nessa noite, amém? Fique aí conectado. E essa passagem, na verdade, esse momento, essa fase do ministério de Jesus, do qual nós lemos, é uma fase muito interessante, muito rica. Nós podemos aprender muito com todo essa fase que Jesus está passando. Aqui ele acabou de realizar o milagre da primeira multiplicação de pães, um dos maiores feitos da humanidade, eu posso assim dizer. Jesus alimentou mais de 5.000 homens, não estava contando ali mulheres e crianças. Se cada homem estivesse com uma mulher e uma criança, são mais de 15.000 pessoas ali. E Jesus, ele realiza um milagre maravilhoso. E logo depois disso, a multidão, o povo, começa a se perguntar: será que não é esse o profeta que deveria de vir? E se é ele veio para reinar sobre nós, vamos fazê-lo rei, vamos colocá-lo como rei. E queriam fazer Jesus como rei à força. E Jesus sabia que não era para aquilo que ele tinha vindo.
Jesus sabia que o propósito dele não era se tornar um rei nessa terra, um governante, alguém que iria reinar aqui nessa terra naquele momento. Esse não era o propósito dele. E para que não houvesse uma grande manifestação, ele toma uma decisão. Ele fala para os seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Entrem no barco e vão para Betsaida. Algumas versões dizem que Jesus insistiu. Na arca diz que Jesus obrigou os discípulos a irem para o outro lado. Talvez os discípulos não queriam se separar de Jesus naquele momento, mas Jesus sabia que também muitos deles queriam que Jesus se tornasse um grande governante. Muitos deles já estavam almejando qual ministério. Quando Jesus se tornar rei aqui de Israel, eu vou estar no ministério da saúde, não, eu vou estar no ministério da pesca, eu vou estar na da agricultura. Talvez os discípulos já tinham planos, quais seriam os cargos que eles iam ocupar dentro do governo de Jesus. Mas Jesus não veio naquele momento para governar. Como nós aprendemos aqui na sexta-feira, o reino de Deus não vem de forma física, mas de forma espiritual. Então Jesus coloca os seus discípulos, manda eles para o outro lado e depois dispensa toda a multidão, despede toda a multidão. Depois que todo mundo já comeu, depois que todo mundo já estava farto, mandou todo mundo embora e subiu para o monte para orar. E é nesse momento que os discípulos estão indo para o outro lado do lago, para o outro lado do mar, e no meio do caminho acontece uma tempestade. Uma grande tempestade se abate contra aquele barco, ventos, chuva, trovões, muito barulho. Uma coisa é você passar por uma tempestade em terra firme. Quando nós estamos na terra firme, nós procuramos algum lugar seguro para se esconder. Mas quando você está em alto mar, não tem um lugar seguro. Não tem como você descer para o convés, descer para o porão do barco e ficar lá, que não é seguro estar ali. Então, esse é o contexto que os discípulos estão no meio do mar. E os discípulos estavam em obediência ao Senhor. Eles estavam obedecendo ao Senhor. Eles não foram lá por iniciativa própria. Eles não tomaram essa decisão sozinhos. Eles estavam obedecendo ao Senhor. Nem sempre obedecer ao Senhor nos garante mar calmo. Nem sempre obedecer ao Senhor irá nos privar de passar por situações de dificuldade, de passar por lutas, de passar por enfermidades. Às vezes, mesmo obedecendo ao Senhor, os nossos filhos ficam doentes. Às vezes, mesmo obedecendo ao Senhor, o desemprego vem. Mesmo obedecendo ao Senhor, batemos o carro, tem um diagnóstico médico contrário. Muitas coisas podem acontecer mesmo quando estamos no momento de obediência ao Senhor. E também temos que tomar cuidado para não julgar, porque às vezes nós vemos outras pessoas passando por dificuldades, pessoas lutando, e a gente pensa: essa pessoa deve estar em pecado. O que essa pessoa está fazendo de errado para estar passando por tanto? Mas só tem coisa ruim, toda semana essa pessoa está passando por uma dificuldade diferente. Não significa que a pessoa está passando por dificuldade, ela está em desobediência, não. Mesmo obedecendo, a tempestade vem. Mesmo estando no lugar da qual o Senhor pediu para nós estarmos, a tempestade ela se abate sobre as nossas vidas. Agora, quais eram as condições dos discípulos? Eles estavam no escuro, era de madrugada, no meio do mar, molhados, tempestade, cansados. A palavra diz que eles estavam remando com muita dificuldade. O vento era contrário. Pensa uma noite, algumas horas, remando no meio de uma tempestade. Imagine o cansaço daqueles discípulos. Essa era a situação deles. E talvez você se identifique com essa situação. Talvez você olhe para a sua vida, para o seu atual momento, e que você vê, estou sozinho, estou cansado de lutar, estou no meio de uma tempestade, não tenho o que fazer. Muitas vezes nos encontramos no meio da tempestade com esse mesmo sentimento, com esse mesmo
sentimento que os discípulos estavam. E é muito importante nós sabermos que mesmo quando nós estamos no meio da tempestade, mesmo quando nós estamos em obediência, mesmo quando nós estamos em obediência, a tempestade se abate sobre nós, é importante nós ficarmos firmes e continuarmos a remar. Os discípulos em nenhum momento eles param de lutar. E os discípulos em nenhum momento eles vestem o colete salva-vidas e falam: vamos dar o fora desse barco. Ou a palavra diz que o vento era contrário. Então por que eles não viraram a rota do barco e pegaram o caminho de retorno para onde Jesus estava? Porque eles estavam em obediência. Jesus mandou a gente ir para o outro lado, a gente vai para o outro lado, mas o vento fala para voltar. Eu vou continuar indo para o outro lado, ainda que o vento seja contrário. Eu não sei como está o vento na sua vida. Talvez tenha alguma situação que está querendo te fazer voltar para o lado contrário. Tudo está a favor para você voltar ao lado contrário, mas permaneça firme, continua. Ainda que você parece que não está saindo do lugar, você está indo, o vento está contrário, e você está dias parado, mas você está no caminho certo. É melhor passar dias parado, indo para o caminho certo, do que voltar meio metro da onde o Senhor te chamou para ir. Aleluias. Então, se eu aprendo nesse momento que mesmo obedecendo, eu passo por tempestade, mesmo obedecendo, o Senhor não me priva de passar pela dificuldade, qual é a vantagem de obedecer? Qual é a vantagem de ser obediente a Jesus, sendo que mesmo sendo obediente, Ele não vai me privar da tempestade, Ele não vai me privar do desemprego, Ele não vai me privar de uma conta atrasar, do carro quebrar, de passar uma noite com um parente, com um ente querido no hospital. Qual a vantagem de obedecer e tem que enterrar um parente querido, um amigo querido? Qual que é a vantagem então? Por que eu devo obedecer então a esse Jesus, sendo que mesmo obedecendo Ele não vai me privar nada, não vai me privar de nada disso? Eu quero te dizer que a vantagem é que nós temos a esperança que Jesus virá em nosso favor. Nós temos que ter a esperança de que Jesus virá em nosso favor. Quando nós estamos em obediência, Jesus Ele vem em nosso favor. A tempestade ela se abate, a tristeza ela vem, mas Jesus Ele vem em nosso favor. Quando você está em obediência com o Senhor, tenha certeza que Ele vai ao seu encontro. Ainda que a tempestade seja muito longa, seja forte, ainda que os ventos te assustem, Jesus Ele vai ao seu favor. Em Romanos 5, no versículo 3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e essa esperança não nos decepciona. Essa esperança tem um nome, essa esperança se chama Jesus, e essa esperança não nos decepciona. A tribulação vem, a angústia vem, sim, vem a tristeza, vem o desemprego, muitas crises vêm, nós estamos em obediência e a nossa esperança não nos decepciona. Sim, nós passamos por provações, mas isso nos faz estar no lugar da qual nós levantamos as nossas mãos e falamos: Jesus não me decepciona. Será que você pode levantar suas mãos e falar para a sua crise? Eu não sei qual é o nome da sua tempestade, eu não sei se a sua tempestade se chama doença, se chama desemprego, eu não sei se sua tempestade se chama crise financeira, mas fala para ela: tempestade, Jesus não me decepciona, Jesus não me decepciona. Você que está no online, digita aí: Jesus não me decepciona. Crise, Jesus nunca me decepcionou, Ele não vai me decepcionar dessa vez. Tempestade pode ser contrária, Jesus não me decepciona, Jesus nunca vai nos decepcionar. Aleluias, glórias a Deus. Hebreus 5:7, não precisa colocar, ele diz assim: enquanto esteve aqui na terra,
Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, o único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Quando nós temos um desejo intenso de obedecer a Deus em todos os momentos, nós temos uma certeza que Deus ouve as nossas orações. As dificuldades, elas vêm sim, querido. Nós passamos na caminhada com Cristo, nós passamos por dificuldades, nós passamos por muitos momentos de aflições, mas a certeza é que quando eu tenho um desejo intenso de obedecer ao Senhor, mesmo na dificuldade, as nossas orações são ouvidas. O Senhor está ouvindo orações que têm sido feitas por cada um de vocês. Você que está obediente ao Senhor, você que tem sido fiel ao Senhor, está passando por dificuldade. Eu quero te dizer que Jesus está ouvindo a sua oração. Jesus está ouvindo a sua oração. Aleluias. Agora, onde Jesus está quando me encontro no meio da tempestade? Onde Jesus está quando eu estou no meio da tempestade? Será que alguns aqui já fizeram como eu em alguns momentos, perguntou: Senhor, onde tu estás nesse momento? Às vezes a luta é tão grande, a aflição, a dificuldade, às vezes a situação é tão terrível que parece que o Senhor não está conosco. Existem momentos de deserto, de sequidão, semanas que parece que lemos a palavra e não entra no coração, oramos e parece que a oração não está sendo escutada pelo Senhor. Estamos aqui na casa do Senhor, mas o coração dolorido, e nos perguntamos: Senhor, onde tu estás? Aonde está Jesus no meio da sua tempestade? Aonde está Jesus no meio da sua tempestade? Lá no versículo 46 diz: e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. E no versículo 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, Jesus está olhando para você. E esse é o tema de hoje. Jesus está olhando para você. Aonde está Jesus na hora da minha tempestade? Ele está olhando para você. Jesus está olhando. Talvez alguns estão falando: ninguém está vendo as dificuldades que eu estou passando, ninguém está enxergando toda a minha situação, as minhas dores, as minhas angústias, ninguém está vendo. Jesus está olhando para você, sim. Jesus está olhando, e não só isso, Ele está orando por você, Ele está intercedendo por você, porque Ele é o nosso intercessor. Não existe outro intercessor entre Deus e o homem, só Jesus, o homem, que pode fazer isso. Filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, saiba que você tem um advogado, um intercessor, alguém que está do lado do Pai, está sentado do lado do Pai, está colocando a mão nas coxas do Pai, falando: Pai, precisamos ajudar aquele meu servo, eu preciso ajudar aquele meu irmão. Senhor, olha ele remando com dificuldade, olha ele remando, mesmo com muitas dificuldades. Vamos ao encontro dele, vamos enviar paz. O Senhor está enviando paz agora para alguns lares, o Senhor está enviando os recursos para alguns lares, o Senhor está intercedendo por você nesse momento. Jesus está falando para o Pai: Senhor, ele precisa de recurso, ele precisa de sabedoria, ele precisa de uma porta aberta, ele precisa de saúde, ele precisa de cura. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Você que precisa de cura, Jesus está orando por cura para você agora. Jesus está intercedendo agora. Você que precisa de recurso, vai chegar, não é amanhã, está chegando agora. O que Jesus faz é na hora, o que Jesus faz é agora. Aleluias, aleluias. Só parece que Ele está longe, só parece que Ele está longe, só parece que Ele está longe. Ele estava a mais de 6 quilômetros dos discípulos, no alto de um monte, à noite, de madrugada, chuva, vento, os discípulos no meio do mar, a 6 quilômetros de distância. E a palavra diz que Jesus estava olhando os discípulos, remando, trabalhando. O mestre nos mandou ir para o outro lado, nós vamos para o outro lado. E Jesus estava olhando, Jesus está olhando para você.
Talvez os seus pais não tenham te olhado, mas Jesus está olhando para você. Talvez os seus filhos não estão vendo aquilo, o seu esforço, mas Jesus está vendo o seu esforço. Tem pessoas aqui que falam: ninguém está vendo o esforço que eu estou fazendo para continuar firme no Senhor. Jesus está fazendo. Talvez eu não consiga ver, talvez o pastor não consiga ver todo o seu esforço na semana para poder estar aqui domingo à noite, mas Jesus está vendo você aqui. Foi difícil, não foi? Você remou muito para estar aqui nessa noite, você é muita dificuldade para chegar, mas ó você aqui, ó Jesus olhando para você e falando: Pai, vamos acabar com essa tempestade na vida dele. Aleluias. Obrigado por nos olhar, Jesus. Obrigado por nos olhar. Obrigado, Senhor. Mais do que olhar, obrigado por interceder por nós. Aleluias. Jesus está olhando o seu esforço. Jesus tem visto o seu esforço. Jesus tem visto o seu esforço para continuar servindo. Jesus tem visto o seu esforço para concluir esse Little Play. Jesus está vendo. Jesus está vendo o seu esforço para se batizar dia 22. Jesus está vendo o seu esforço. Missionários, Jesus está vendo o seu esforço aí no campo. Jesus está vendo. Jesus está vendo servos do Senhor. Jesus está vendo o seu esforço para servir semana após semana. Jesus está vendo o seu esforço para continuar aqui, ó, fiel nos dízimos, nas ofertas. Jesus está vendo o seu esforço. Jesus está vendo você se esforçar. Da onde ele está vendo, e ele está gostando, Lírio Parelheiros. Ele está gostando. Os números são frutos, não são números. São frutos, não são números, são almas. Não são números, são pessoas. Não são números, são vidas, são famílias. Jesus está vendo, Lírio Parelheiros. Jesus está vendo, ele está gostando. O evangelho crescer, o reino atingir mais uma rua, o reino atingir mais uma empresa, mais uma escola, mais uma faculdade. Jesus está vendo o seu esforço. Aleluia. Jesus está vendo o seu medo. No versículo 50 diz assim: pois todos viram Jesus e ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles: coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus vê que muitas vezes o medo tenta nos dominar. O medo se levanta como um gigante na nossa frente, como um monstro, e quer nos paralisar. Mas Jesus imediatamente tratou o medo deles. Jesus não deixou para depois. Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele tratou o medo. E Jesus está tratando o medo de alguns aqui, falando: coragem, coragem, filho, sou eu. Coragem, sou eu. Você vai ter pessoas que estão vendo uma pequena luz brilhando no meio da sua tempestade. Você está se sentindo num lugar muito escuro, mas você está vendo pequenas luzes e está com medo. É Jesus chegando. É Jesus que está chegando. Coragem, coragem. Não deixe o medo te dominar. Se o medo te dominar, ele vai te derrubar. Se o medo te derrubar, ele vai te pisar, ele vai te paralisar. Mas fica firme, coragem, que é Jesus que está chegando. É Jesus que está chegando. É Jesus que está em direção à sua tempestade. Aleluias. Jesus está vendo a sua fé. Lá em Mateus 14 conta a mesma passagem, mas tem um detalhe a mais, que é Pedro andando sobre as águas. E Pedro começa a andar, e ele começa a afundar. Ele começa a olhar para os lados. E diz assim, 14:31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus está vendo a sua fé. Jesus está vendo a sua fé. Talvez você fale para mim: é uma fé muito pequena. É uma fé muito pequena. É uma fé que me fez começar, mas eu estou afundando. Foi uma fé que me fez sim tomar uma atitude. Eu dei o primeiro passo, mas agora estou afundando. Jesus está vendo. É uma fé pequena, mas essa fé está te fazendo dar os passos, os primeiros passos em direção a Jesus. Você começou a afundar, não tem problema. Não tem problema, porque imediatamente Jesus segura na sua mão. Mas o importante é que você tem fé. Essa sua pequena fé vai te fazer
você viver o sobrenatural. Essa pequena fé te fez vir até aqui na frente e levantar as suas mãos e falar: eu quero Jesus. Talvez essa semana você começou a afundar, mas Jesus está falando: vamos lá. Essa fé que você teve foi pequena, mas é suficiente. A sua fé é pequena, mas é suficiente. É só um pouquinho de fé que ele precisa. É só um pouquinho de fé que ele precisa. Ele não precisa de muita fé. Você que tem um pouquinho de fé, levanta suas mãos. Levanta suas mãos, Senhor. Olha essas pequenas fés. Começa agora, Senhor. Começa agora, Senhor, a liberar sobre cada pessoa que tem um pouquinho de fé o sobrenatural, Jesus. Começa agora a operar maravilhas em nome de Jesus. Aleluias. 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 Agora a pergunta é: por quem você quer ser visto? Talvez alguns aqui falaram: mas eu não quero ser visto só por Jesus. Eu queria que meu pai visse o esforço que eu estou fazendo. Eu queria que minha mãe, minha esposa, eu queria que o meu patrão me notasse na minha empresa. Eu queria que o meu vizinho, que minha namorada, que meu noivo, que meu esposo, eu queria que pessoas vissem, me notassem, me olhassem, reparassem em mim. Muitas vezes nós queremos ser vistos pelas pessoas, e é por isso que às vezes nós falamos tanto nas nossas vidas. Às vezes ficamos falando para as pessoas das nossas dores, porque nós queremos que a pessoa olhe para nós e tenha dó de nós. Ou que fala: uau, você passa por tudo isso, você está aqui, parabéns, hein? Você é uma pessoa excelente. Por quem você quer ser visto? Lá em Mateus 6, versículo 5, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. A verdade é que quando nós fazemos algo para que os homens nos vejam, na verdade nós queremos ser admirados. Nós queremos que as pessoas admirem. É por isso que nós às vezes gastamos tempo, ficamos nos corredores aí, nas salinhas ali fora, ali, falando para as pessoas das nossas dores, em vez de sentar aqui e ouvir a palavra de Deus que está sendo liberada, que vai realmente mudar a vida. É isso que muda a nossa vida, é a palavra que sai daqui. Você veio para a igreja para ficar falando para o outro. Não, porque nós temos que ser vistos pelo Senhor. E eu não estou falando que nós não devemos compartilhar as nossas dores. Eu estou falando quando nós fazemos isso com o objetivo de ser admirado pelo outro, de que o outro fique com dó da gente. Quando a gente fica falando para o outro para ser reparado pelo outro. A verdade é que quando alguém repara em você, você fala: uau, você é uma pessoa nota 10. Você já recebeu a sua recompensa, é o que a palavra diz. Quando fazemos algo para ser admirado pelo outro, essa é a nossa recompensa, a admiração dos homens. O que a admiração dos homens podem fazer por nós? Ainda que o homem mais rico do mundo nos desse toda a riqueza dele, o que é isso? Diante do que Jesus pode fazer, o que é toda a riqueza do mundo, diante do olhar de Jesus sobre as nossas vidas, diante de Jesus que pode fazer algo e intercede ao Pai em nosso favor, o que é toda a riqueza do mundo comparado com a própria presença de Jesus, chegando até perto de nós e falando: eu vou te ajudar a vencer. Será que vale a pena trocar o olhar de Jesus pelo olhar dos homens? Por quem nós estamos tentando ser vistos? No seu emprego, quem tem que te ver é o Senhor. Na sua faculdade, quem tem que te ver é o Senhor. Na sua escola, jovem, quem tem que te ver é o Senhor. Na sua casa, quem tem que te ver é o Senhor. Quem tem que te ver é o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele vê todos, Ele vê tudo. Ele vê o físico e Ele vê as intenções do coração. Ele vê o mais profundo. O homem pode ver o seu físico, pode ver sua fisionomia, pode até falar: você está triste hoje, o que aconteceu?
você quer uma ajuda, mas Jesus vê a intenção do coração, Ele vê o mais profundo da alma, Ele vê aquilo que você não sabe nem expressar, e isso é maravilhoso, porque a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não conseguimos expressar o que estamos sentindo, o próprio Espírito de Deus, que sonda o coração de Deus, conversa diretamente com o Senhor para nos dar aquilo que nós precisamos. Não vale a pena ser visto pelos homens. Em 1 Pedro 24 diz assim, 1:24: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Essa é a glória do homem, seca e cai. Por mais que o homem possa fazer algo por nós, não se compara, porque no versículo 25 diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Quando esse mundo findar, quando chegar a sua hora, quando você partir para a glória, a palavra do Senhor sobre a sua vida vai permanecer. As riquezas só valem para esse mundo, mas a palavra do Senhor, ela vale ainda na eternidade. Aleluias. Aleluias. Agora, o que o Senhor vê quando te olha? O que o Senhor vê quando Ele te olha? Quando não tem ninguém mais te olhando, quando só está você no seu quarto, no banheiro, quando o seu patrão não está lá na sua sessão, na sua sala, o Senhor está lá te olhando. Quando a sua mulher não está na sala, mas você está na sala com o celular na mão, ela não está te olhando, mas o Senhor está te olhando. Quando você está na faculdade, quando você está na escola, longe da galera, longe da igreja, longe do líder dos jovens, ninguém está te olhando, mas o Senhor está te olhando. O que Ele vê quando Ele nos olha? Quando ninguém mais está nos olhando? Será que Ele tem se agradado daquilo que Ele tem visto? Ou será que temos sido como Moisés, que olha para um lado, olha para o outro, olha para trás e toma uma decisão de tolo? Porque humanamente ninguém está nos olhando. Salmos 33:13 diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. E Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O Senhor está nos olhando, Lírio. Igreja, o Senhor está nos olhando. Ele está contemplando os bons e os maus. Ainda que ninguém esteja te vendo, o Senhor está nos vendo. E é por isso que eu sinto que agora, não é amanhã, tem pessoas que precisam romper com algumas coisas. Você precisa romper agora no seu coração e falar: a partir de hoje eu não faço mais isso. Eu estava fazendo algumas coisas até agora, quando não tinha ninguém me olhando, eu tinha práticas, eu fazia algumas coisas porque não tinha ninguém me olhando. E agora é o momento de você romper. Rompe no seu coração. Talvez sejam atitudes que você vai ter que tomar para amanhã, para quando chegar em casa, mas a intenção no coração tem que ser agora. O arrependimento tem que ser gerado agora. Você precisa falar no seu coração: Senhor, eu rompo agora. A partir de hoje, nunca mais eu faço o que eu estava fazendo. Senhor, eu quero romper agora, Senhor, com tudo aquilo que eu fazia quando só os olhos do Senhor estavam sobre a minha vida. Eu quero romper agora, porque quando isso acontece, quando nós rompemos com tudo aquilo que nos afasta do Senhor, quando nós rompemos com aquilo que nos bloqueia diante do Senhor, o Senhor ouve as nossas orações, Ele sara a nossa terra, Ele cura a nossa alma, Ele vem em nosso encontro, as mãos dEle vêm em nosso favor. É tempo de romper. E romper é decisão. O pastor falou aqui, decisão. Decidir. Você precisa romper para se batizar ainda? Tem alguma coisa que você precisa romper? Rompe agora. Não é para o ano que vem, não. Deus não se move por calendário, gente. A gente vai fazer o último batismo do ano aqui, que é da terra.
do Cronos aqui, mas Deus não se move por calendário. Se você romper agora e falar, rompa agora e me batizo dia 22, você vai ver o que vai começar a acontecer agora, não é amanhã, porque imediatamente, eu vejo o Senhor fazendo imediatamente na vida de algumas pessoas que estão rompendo. Existem servos do Senhor rompendo agora. Senhor, eu rompo, e o Espírito Santo está começando a entrar agora em pessoas que estão rompendo com coisas ruins. O Espírito Santo está começando a tomar alguns corações. O Espírito Santo está virando a chave de alguns aqui. Aleluias, aleluias. Agora o porquê dessa tempestade? Tudo bem, a tempestade acontece mesmo quando eu sou obediente, mas o porquê dessa tempestade? Qual a finalidade dessa tempestade? Tem que ter um propósito. Por quê? Alguém já se perguntou o porquê de tudo isso? Às vezes existem semanas que é tão difíceis que a gente não tem nem tempo de respirar, é ou não é? A gente levanta é um rodo. Parece o Brasil e a Alemanha, né? Gol da Alemanha, gol da Alemanha. Cada dia um gol diferente. Fala, Senhor, o que está acontecendo? Por que de tudo isso? Vamos ver o que o texto nos fala. Marcos 6, 51. Ali, ó, a partezinha ali, a parte B do versículo. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Vocês não entenderam, eu vou falar de novo, vou ler de novo. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Não pegaram ainda, eu vou explicar. Como eu falei, tudo isso está acontecendo no momento, após a primeira multiplicação de pães. E os 4 escritores do Evangelho os 4 registram esse milagre da multiplicação de pães. Imagine, mais de 10.000 pessoas recebendo pão e peixes. E depois que todos receberam, arrecadou-se 12 cestos cheios de peixe. A Bíblia diz que foi algo fantástico. Eu imagino que nem Hollywood poderia fazer algo tão incrível, pensar numa cena dessa. Imagine todos sendo alimentados. Imagine a própria presença de Jesus. Imagine rodas de 50 e de 100 louvando e adorando o nome do Senhor. Imaginem essa cena. Agora a Bíblia diz que não houve nenhum glória, não houve nenhum aleluia. Ninguém ficou perplexo, ninguém glorificou a Deus, ninguém olhou para Jesus depois desse milagre e falou: uau, esse é o Cristo, uau, esse homem é maravilhoso, ele é Deus conosco. Não houve nenhuma reação. Eu quero te dizer, aquilo que nós não aprendemos na fartura, nós temos que aprender na tempestade. Aquilo que não aprendemos no momento bom, Jesus vai nos ensinar no momento difícil. Aquilo que nós não aprendemos com alegria, nós vamos ter que aprender na tristeza. Os discípulos não glorificaram o Senhor no momento de fartura, mas no momento de tristeza, no meio da tempestade, eles ficaram perplexos. A tempestade deixou eles perplexos, a prosperidade não. A multiplicação de pães não deixou os discípulos perplexos, mas a tempestade deixou. Eu quero dizer para você, sabe por que essa tempestade? Porque no momento bom, você não reconheceu Jesus como deveria. No momento maravilhoso de prosperidade, no momento que tudo estava acontecendo, você não ficou admirado com esse Jesus. Mas agora, no meio da tempestade, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, e isso vai fazer você render glórias a Ele. Você vai olhar para Ele e vai falar: uau, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Um grande temor vai se apoderar sobre a igreja do Senhor. Algo maravilhoso quando começarmos a reconhecer, porque existem corações que estão endurecidos, mas eu consigo ver corações sendo quebrantados. Eu consigo ver nessa noite corações começando a ser quebrantados. Jesus está quebrantando alguns corações aqui nessa noite. Aleluias, aleluias. É no meio da tempestade que os nossos corações se quebrantam. É no meio da tempestade que os nossos corações se quebrantam. Aleluias. Aquilo que não aprendemos na fartura, a tempestade nos ensina. A tempestade nos ensina.
A partir de hoje, vai vir a alegria e você vai falar: é Cristo. Vai vir a tristeza e você vai falar: é Cristo. Vai vir a saúde, você vai falar: é Cristo. Vai vir o luto, você vai falar: é Cristo. Vai vir o desemprego, você vai falar: glórias a Deus, Ele é Deus. Vai vir a fartura e você vai falar: uau, glórias a Deus, Ele é Deus. Vai vir a porta nova de emprego, você vai falar: glórias a Deus. Vai vir um rebaixamento de salário, glórias a Deus. Vai entrar muito cliente na sua loja, no seu comércio, glórias a Deus. Um mês sem vender, glórias a Deus. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. É Cristo, é Cristo. A tempestade não me para, a abundância não me para, a derrota não me para, a doença não me para, a saúde não me para. Eu continuo remando, mesmo com dificuldade. Eu continuo remando, eu continuo indo objetivo. Jesus quer me fazer chegar do outro lado, eu vou chegar lá. Aleluias. E eu quero dizer para vocês que a tempestade ela tem um fim. Tempestade tem um fim. Ninguém pegou, então não vai acabar não. A tempestade tem um fim. Levanta suas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida. A tempestade tem um fim, recebe isso. A tempestade tem um fim. A tempestade vai acabar para alguns hoje. A tempestade vai acabar para alguns agora. A tempestade está acabando para alguns agora. Essa tempestade vai acabar. Ela tem prazo de validade. Por quê? Porque vamos ver o que o texto diz. Aleluias. Versículo 51. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Então subiu no barco. Essa tempestade não teve ordem. Jesus não fala para o vento, Jesus não fala para o mar, Jesus não fala para a água, Jesus não fala: mar, eu te repreendo, tempestade, sai daqui. Não, essa tempestade é diferente. Para ela cessar, Jesus precisa entrar no seu barco. Em João 6, que conta a mesma passagem, diz que os discípulos receberam Jesus com alegria, e a tempestade cessou. A tempestade cessou. A tempestade cessou. A palavra diz que Jesus estava passando lá do barco, os discípulos ali remando, toda aquela confusão, e Jesus passando como quem ia passar direto, ia deixar eles ali. E eles reparam Jesus, e eles falam: Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra aqui no barco, eu quero receber você no barco. E imediatamente, no mesmo momento, o vento cessou. Será que tem alguém aqui para falar: Jesus, entra no meu barco? Se coloque em pé, querido, se coloque em pé.